Vou falar de 10 alimentos anti-inflamatórios naturais que nunca devem faltar na sua casa. Você sente dor com frequência, cansaço, rigidez no corpo, fadiga, sensação de inflamação o tempo inteiro? Muita gente tenta resolver isso só com remédio. Mas eu preciso te dizer que o uso frequente de algumas substâncias como anti-inflamatórios, como diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, eles não são inofensivos. Esses remédios eles podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares, por exemplo. Então a sua alimentação está na base dessa mudança de rotina. Então a solução para a inflamação não pode estar só na farmácia. Ela precisa começar na base. E a base é o seu estilo de vida, especialmente a sua alimentação que você come. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou médica, meu nome é Luciana Lavigne. Eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui eu vou te ajudar a entender como reduzir a inflamação, melhorar o intestino, a energia, o foco e a saúde de uma forma profunda, prática e baseada em ciência. Para começar hoje, eu vou te mostrar alimentos que ajudam a combater a inflamação crônica. Claro que é comida de verdade. E também o que você precisa parar de fazer se você quiser realmente diminuir essa inflamação crônica no corpo. Porque inflamação crônica não é só uma palavra bonita de internet, não. Ela está associada realmente a doenças cardiovasculares, a resistência à insulina, a câncer, demência, dores articulares, fadiga e uma piora da saúde mental. Então vamos direto ao ponto aqui. Cúrcuma ou açafrão da terra. A cúrcuma é dos anti-inflamatórios mais estudados. O composto mais conhecido dela é a curcumina, que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, ajuda a modular os processos inflamatórios no corpo. Um detalhe importante é, a absorção da curcumina sozinha não é das melhores. Por isso, quando a cúrcuma está associada à pimenta do reino, essa absorção melhora muito. Então não adianta você jogar cúrcuma de qualquer jeito e achar que resolveu a vida. E também o ideal é uma cúrcuma de qualidade. Qual a melhor cúrcuma? Aquela que já vem fechada ali no pacotinho, não qualquer uma a granel. A cúrcuma pura, a cúrcuma védica, é uma das melhores que tem. O alho. O alho é um alimento tradicionalmente usado há séculos, não é à toa. Ele contém compostos como a alicina, que tem sido associada a benefícios para a pressão arterial, saúde cardiovascular, cognição. Além disso, o alho ele entra com um excelente apoio dentro dessa alimentação anti-inflamatória. É simples, acessível e faz parte da comida de verdade. Cravo da Índia. O cravo é rico em compostos com ação antioxidantes. Eles podem ajudar a combater estresse oxidativo, que anda de mãos dadas com a inflamação crônica. Mas aqui vale a observação. Não é porque algo é natural que pode ser usado sem medida. O cravo é ótimo, mas com moderação. Gengibre é outro alimento excelente. Inclusive, você pode usar isso aqui que eu tô falando como tempero natural. Ele pode ajudar na inflamação, na digestão, no metabolismo, na glicemia e até na pressão arterial. Então, use temperos naturais. Além disso, ele é útil para pessoas que têm uma digestão mais lenta, a sensação de empachamento, de desconforto abdominal, tanto que eu indico chá de gengibre. É um daqueles ingredientes que entregam muito. Agora, o azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem é uma das gorduras mais saudáveis que você pode colocar na sua rotina. É rico em gorduras monoinsaturadas, em compostos antioxidantes com ação anti-inflamatória. Agora, não adianta você colocar azeite na sua salada e continuar vivendo de ultraprocessado. Esses alimentos aqui não são milagrosos. O azeite ajuda, mas ele não apaga incêndio causado por uma rotina inteira inflamatória. E tomate? Pode usar tomate? O tomate ele é fonte de licopenos. E esse composto ele tem sido associado à proteção cardiovascular, à saúde da pele, da próstata. Só que o tomate ele tem que ter cuidado porque ele tem muito agrotóxico. E é interessante que o licopeno ele fica ainda mais biodisponível quando o tomate é cozido. É melhor. Então, molho de tomate caseiro de verdade pode ser uma ótima estratégia. Então, pare de comprar molho pronto, pelo amor de Deus. Faça seu molho em casa. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas são excelentes fontes de antioxidantes. E antioxidante significa ajuda no combate ao excesso de radicais livres, que favorece a inflamação, envelhecimento celular. Então, morango, mirtilo, framboesa, amora são pequenas, mas muito poderosas. Claro que o melhor é se você conseguir orgânica, porque essas frutas também podem vir carregadas de agrotóxicos. Então, até aqui, se você já está entendendo que inflamação não se resolve só com remédio e que a alimentação muda completamente o jogo aí, se inscreva aqui no meu canal, que aqui eu te ensino muita coisa. Eu te ensino a olhar a saúde de uma forma estruturada, sem modismo, sem terrorismo nutricional, só com a lógica, com a fisiologia, com a prática. Agora vamos falar do abacate, que é a minha fruta preferida. Riquíssimo em gorduras boas e compostos com potencial anti-inflamatório e metabólico. Ajuda na saciedade, na resposta glicêmica e entra muito bem em uma alimentação mais inteligente. E não, a gordura do abacate não é o problema. O problema continua sendo o excesso de açúcar, farinha e ultraprocessado. Esse é o problema. E as castanhas em pequenas quantidades são excelentes. Por que em pequenas quantidades? Se você tem uma digestão ruim e come castanha em excesso, você pode não se sentir bem. Mas são ótimas, fornecem gorduras boas, fibras e micronutrientes importantes. Por exemplo, 2 castanhas de Pará já dá a quantidade de selênio que você precisa no dia. Então ajuda no colesterol, na saciedade, na saúde intestinal. Então a castanha é ótima. Então você pode comer. A chia
A chia é rica em fibras, proteínas, ômega 3, antioxidantes, pode ajudar no colesterol, na inflamação, na pressão arterial, no funcionamento do intestino. E o intestino melhor significa menos inflamação, então menos toxina circulando no seu corpo. A maioria das pessoas subestima isso. Até o corpo começa a cobrar. Agora eu vou abrir para vocês um grupo aqui extra de alimentos que também merece destaque. Porque, embora eu tenha falado aí de 10 principais, existem outros muito interessantes. As folhas verdes escuras. Brócolis, espinafre, couve, todos ricos em fibras e antioxidantes. E eu tenho que destacar especialmente o broto de brócolis, porque ele concentra muito aí, sulforafano, que é um composto estudado pelo potencial antioxidante, anti-inflamatório e protetor em várias condições metabólicas e neurológicas. Olha, o café, o chá verde, a aveia e a linhaça também podem ser ótimos aliados dentro de um padrão alimentar anti-inflamatório, dentro de uma rotina. Então o problema não é um alimento ali isolado, é o padrão, sempre o padrão. Agora deixa eu abrir um ponto importante com você, porque eu sei que muita gente faz isso. Tenta melhorar a alimentação, corta algumas coisas, adiciona outras, mas não consegue estruturar um plano claro. E é exatamente por isso que eu criei meu programa de desinflamação. E lembre-se que eu sou super a favor da proteína animal, carne, frango, peixes, porque eu falei aqui de 10 alimentos que podem ser usados aí como temperos, coadjuvantes, mas as proteínas, elas são a base da alimentação. Então, dentro do meu programa eu te mostro como organizar sua alimentação, sua rotina, o seu sono e até a sua suplementação, que é fundamental, uma suplementação estratégica de forma correta. Então, são estratégias simples que faz o seu corpo realmente sair desse estado inflamatório. Porque não adianta você tirar um alimento e não ajustar o restante. E a verdade é essa. Não basta saber que a cúrcuma é boa, que a chia ajuda, que a azeite é saudável. Você tem que saber como encaixar isso em uma rotina real, sem bagunça, sem extremismo, sem viver começando de novo toda segunda-feira. Não é dieta de 20 dias, é de 20 anos, é aprender a se alimentar do jeito certo. Então a gente tem que reduzir aquilo que alimenta a inflamação. Isso inclui sedentarismo, excesso de gordura abdominal, estresse crônico, privação de sono, ultraprocessados, gorduras trans, carnes processadas, carboidratos refinados, açúcares, xaropes, refrigerante, molho industrializado, sobremesa pronta, biscoito embalado, tudo isso é o que inflama, que não presta, comida de mentira. Tudo isso pesa contra o seu corpo. Então, inflamação não é só o que você coloca, é também o que você não tira. Então, a estratégia correta é dupla. Colocar alimentos que protegem e tirar hábitos que agridem. Também não dá para esquecer do movimento. Exercício físico ajuda a reduzir a inflamação, ajuda na sensibilidade à insulina, no intestino, no sono, no humor, ajuda em praticamente tudo que o ser humano moderno insiste em bagunçar. E o estresse entra nessa conversa. Tudo isso ajuda na melhora do estresse, porque um corpo inflamado não é um corpo mal alimentado só. É um corpo exausto, acelerado, sem pausa, com cortisol desregulado e pouca recuperação. Por isso eu bato tanto na tecla da rotina. Rotina não é rigidez, é uma estratégia biológica. Então se você vive com dor, cansado, indisposto, indisposta, com o intestino ruim, um sono ruim, sensação daquele corpo inflamado, talvez o seu organismo realmente esteja precisando de uma mudança. E muita gente tenta calar esse pedido só com remédio, mas não existe isso. Para você realmente diminuir essa inflamação crônica, ele exige uma mudança de base na alimentação, no sono, no movimento, na rotina, na forma como você vive. Não é sobre perfeição, é sobre uma geração. Então comece pelo que está ao seu alcance, melhore o seu prato. Reduza o ultraprocessado, use mais temperos naturais, inclua alimentos anti-inflamatórios, mexa o seu corpo, durma melhor. Existem estratégias para isso. A sua saúde ela é prioridade. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que vive cansado, com dor ou se enchendo de anti-inflamatório sem olhar a raiz. E me acompanha por aqui, porque saúde de verdade não se constrói apagando sintoma. Se constrói realmente diminuindo a inflamação crônica na prática.